Olá, gente. Meu nome é Alexandre, sou o seu novo professor de Sociologia. A gente vai começar hoje o PET 3, falando sobre Sociologia e suas interseções. Antes de começar, eu gostaria de agradecer o professor anterior, que era o professor Marcos, que fez um trabalho muito bacana. Daqui para frente eu vou começar um pouquinho a desenvolver um pouquinho do que ele já trouxe nas aulas anteriores, ok? Então, começando o PET 3. Bom, a gente está falando sobre Enem, a aula de hoje é sobre Enem. Então, vamos lá. Como é que funciona a questão do conhecimento, né? Como é que o conhecimento se desenvolve, como é que o conhecimento ele se interliga com as mais diversas áreas. Então, acho que todo mundo já estudou em matemática, né? O que é interseção? O que é interseção? É quando algumas áreas distintas, elas se conectam. Então, se você quiser ter um bom conhecimento, se você quer um bom desenvolvimento, se você quiser olhar o mundo de uma maneira mais ampla, se você quiser também fazer uma boa prova no Enem, você não pode simplesmente focar em uma única disciplina ou naquelas disciplinas que você de repente acha que se sai melhor. Você precisa ter uma visão geral. Então, às vezes, você vai precisar, para responder uma pergunta do Enem, você vai precisar fazer justamente esse jogo de cintura, utilizando um pouquinho de geografia, utilizando um pouquinho de sociologia, utilizando um pouquinho de matemática. Dá uma olhada com mais calma nisso daí. Primeira coisa, quando a gente fala em sociologia, onde é que ele cai no Enem? Bom, sociologia vai cair, obviamente, na prova de ciências humanas, vai cair também na linguagens e suas tecnologias, que você pode achar a prova de português, inglês, cai a sociologia lá, e principalmente na redação. Esse é o papo que a gente vai ter sobre sociologia no Enem. Vamos lá. Como assim? Como é que funciona a prova do Enem? São 45 perguntas na área de ciências humanas. Isso quer dizer que são 45 perguntas divididas em 4 disciplinas, sociologia, geografia, história e filosofia? Não. Quando a gente vai analisar a prova do Enem, a gente vai ver que muitas questões, elas vão exigir mais de uma área de conhecimento. Então, se você só sabe muito de geografia, mas não tem um bom conhecimento histórico, ou não se preocupou em estudar filosofia, você vai ter dificuldade para responder as questões. Então, vamos ver. Quando a gente tem uma questão que aborda, por exemplo, economia, desigualdade, migração, isso pode ser, obviamente, uma pergunta específica de geografia, mas também pode ser uma pergunta específica de sociologia. E você vai precisar justamente de um conhecimento de um pouco das duas áreas para poder responder. Quando a gente vê dentro de uma questão política, Estado, movimentos sociais, isso pode ser tanto sociologia, como também pode ser história. Quando nós vemos algumas questões que vão tratar sobre ideologia, sobre cultura, sobre conceitos de maneira geral, você pode ter que justamente jogar entre sociologia e filosofia. Então, não foca em apenas um. Se você quiser um bom desempenho no Enem, você vai ter que realmente focar nas 4 disciplinas e em todas as outras também, né? Porque muitas vezes a gente acaba, principalmente sociologia, a gente acaba muitas vezes se conectando com matemática, né? Vamos dar uma olhada aqui. O que está escrito aqui? É uma questão do Enem, que caiu em 2019, inclusive. Vamos dar uma lidinha junto para a gente ver daquilo que a gente estava falando? Então, vamos ver. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, século XIX, quer dizer então que deve ser alguma questão de história. Maravilhado pela geografia, já não é mais história, já está falando de geografia. Flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro. Mendigo sentado sobre um saco de ouro parece um papo de sociologia, porque sociologia fala muito de desigualdade, fala muito de pobreza. Vamos continuar. Referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Eita, parece que agora está falando de história de novo. Enxergou-nos como território condenados
a aproveitar os recursos naturais existentes. Recursos naturais parece novamente papo de geografia. Vamos dar uma olhada então na pergunta. A pergunta é: a relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Espera aí. Primeiro a gente achou que era história, depois a gente achou que era geografia, depois a gente achou que era sociologia, depois a gente achou que era história de novo, depois a gente achou que era geografia, e quando vem a pergunta fala de corrente filosófica. É exatamente isso que as questões do Enem vai fazer você trabalhar. No caso aqui a gente está falando de racionalismo cartesiano, com aquela ideia de que, gente, se está ali à disposição essas riquezas naturais, por que a gente não vai usar isso? Vamos fazer uso disso, né? Aqui. Essa é uma outra pergunta também retirada do Enem recente, que fala assim: no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Percebe que na pergunta anterior a gente já estava falando, né, sobre uma corrente filosófica que é o racionalismo, e aqui está falando sobre a racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para o nível novo e superior. Então veja só, essa é uma pergunta que ela tem no cerne dela a sociologia. Eu poderia dizer, essa é uma pergunta de sociologia. Tá? E o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo mais ou menos assim, que o sistema capitalista entra sempre em crise. E quando entra sempre em crise, as pessoas ficam sem emprego. E quando as pessoas ficam sem emprego, mesmo assim o capitalismo continua funcionando e o dinheiro vai acumular na mão de alguém. É basicamente isso que está dizendo essa questão. Qual que é a pergunta? A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é qualificação profissional. Gente, entende só. Se você está num período de crise, não tem emprego, está todo mundo desempregado, qual que é a única ação ou qual que é a ação mais efetiva que você pode tomar para você conseguir entrar de novo no mercado do trabalho num momento de crise, que tem milhares de pessoas desempregadas? Se qualificando, se diferenciando, tendo mais conhecimento que os outros. Ok? Vamos lá. Olha só. Gráficos. Sociologia, gente, se a gente for fazer uma divisão muito boba entre sociologia e filosofia, sociologia vai trabalhar muito com gráficos, com dados, com matemática, tá legal? Então vamos dar uma olhada nessa questão aí, que é da onde? É uma questão de sociologia? Não. É da redação do Enem, de 2015. A redação do Enem falava sobre a violência contra a mulher. E aí ele deu tudo isso aqui, ó, de dados sociológicos. O que a gente faz quando a gente lida com dados sociológicos, quando a gente lida com um gráfico? O que procurar? Toda vez que a gente olha num gráfico, não reclama de gráfico, mas que de repente não gosta de matemática, mas o gráfico é uma coisa muito bacana. O gráfico é uma representação de algo que seria muito mais complexo, muito mais difícil se não tivesse representado assim. Imagina se você tivesse que ler um texto contendo todas essas informações. Então vamos ver. O que a gente procura num gráfico? A gente procura sempre aquilo que se destaca, o maior e o menor. No caso aqui, qual que é a coisa que mais se destaca? É aquele 51,68. O que é aquele 51,68? Está escrito que é a letra A. O que tem na letra A? Violência física. Então, se dentro desse gráfico, se você pega aquilo que mais te chama atenção, no caso aqui, no violência física, o que você vai trabalhar no Enem, na redação do Enem? Você vai trabalhar a violência física. Qual que é a solução que você vai dar na redação do Enem? A solução para violência física, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Sociologia e a redação. Bom, eu peguei aqui alguns temas da redação dos últimos anos. Aqui eu estou indo de 2019 até 2014, mas eu poderia ir muito mais lá para frente, tá legal? O que caiu em 2019? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, 2017.
Caminhos para combater a intolerância religiosa, 2016. Depois, a persistência da violência contra a mulher, aquele gráfico que eu acabei de mostrar. E publicidade infantil em questão no Brasil. Bom, o que há de comum em todos esses temas aqui? E você pode ir procurando outros dos anos anteriores. O que há de comum nesses temas aqui? É sempre um problema social. Não tem redação no Enem que não trate de problemas sociais. Como é que você vai ter um bom desempenho numa redação somente sabendo escrever o português, sabendo somente as regras da ortografia e da gramática? Você precisa de um conhecimento social, um conhecimento humano, um conhecimento sociológico. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no que eu estou querendo dizer quando eu falo da importância da sociologia junto à redação. A primeira coisa, é sempre um problema social, ponto. Não tem como fugir disso. Inclusive, eu queria dar um recado justamente para os alunos e alunas da escola pública. Tá? É justamente aqui que vocês têm uma vantagem. Vocês têm um conhecimento de mundo que vocês estão muito mais em contato direto com um problema social do que aquele bacana que só vê os problemas sociais pelo vidro fechado do carro. Tá? Então, é sempre um problema social e é sempre alguma coisa relacionada à desigualdade. Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, no anterior, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha, democratização do acesso quer dizer que alguns vão no cinema, alguns não vão. Isso é desigualdade. Desafios da formação educacional de surdos. É óbvio que eles têm determinados desafios porque eles estão tendo mais dificuldades se a escola, se a educação não se preocupar com eles. Okay? Outra coisa, na redação você precisa interpretar dados. Se você simplesmente ignora dados estatísticos que a sociologia sempre vai trazer para tratar dos problemas sociais, como é que você vai conseguir interpretar os dados? Você vai colocar o quê? Você vai rechear a tua redação do quê? Ficar repetindo pedaços de trechos ali que você encontra na proposta da redação? E, por último, você tem que oferecer uma solução. E a solução ela tem que ser fora do senso comum. O que é uma solução fora do senso comum? O professor Marcos trabalhou isso algumas vezes com vocês. Senso comum. Senso comum é um conhecimento que todo mundo tem. Espera aí, mas você não está fazendo uma prova, você não quer se destacar. Então, como é que você vai usar um conhecimento que todo mundo tem? Você tem que fazer alguma proposta, uma proposta que fuja do senso comum. E quando eu falo fugir do senso comum, é uma coisa mais ou menos assim. Gente, olha, como você vai resolver o problema da violência? Ah, eu vou resolver o problema da violência contra a mulher, distribuindo cartazes em postes, fazendo outdoor e fazendo palestras. Gente, se isso é uma solução extremamente senso comum. Se fazer palestras para resolver alguma coisa, algum tipo de violência funcionasse, a gente está fazendo palestra o tempo todo. Se bastasse fazer palestra de distribuir flyers, pelo amor de Deus. Então você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um estudo da área de ciências humanas, principalmente também da área de sociologia, que vai sempre tratar desses problemas sociais de uma maneira muito crítica. É através dela que você vai dar um peso maior na sua redação. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, sociologia e linguagem. Sociologia, muitas vezes, você vai encontrar lá na prova de português, na prova de linguagens. Olha lá aquela imagem. Quem bate na mulher machuca a família inteira. DISC 180. Tá? Enem 2017, provas de linguagem. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Ah, ok, você pode até falar, beleza, mas eu não preciso de nenhum conhecimento sociológico para fazer isso. Não, você precisa de uma boa interpretação. Mas se você simplesmente usar
Se você não utilizar de um conhecimento sociológico, a sua interpretação fica muito mais difícil. Tá legal? Então, quando você tem um conhecimento humano, um conhecimento dos problemas, das desigualdades, um senso crítico, quando você vai olhar uma questão como essa que aparece na prova de linguagens, você vai ter muito mais facilidade para responder. E vamos lá. Se um aluno que presta bastante atenção nas aulas de sociologia, geografia, filosofia, por exemplo, tira essa questão de letra. Você tem apenas 3 minutos para responder cada questão. Quanto antes você conseguir ir passando, melhor. Prova de Enem, Linguagens 2017. Sobre o que está falando isso aqui? Está falando sobre o novo consumidor social. Olha só, novo consumidor social, consumo. Isso tem muito a ver com sociologia. Então, o que está dizendo ali do novo consumidor social? Está dizendo que usa novos canais online, novas ferramentas de comunicação, confia em conselhos dos amigos online, tende a comprar mais online do que offline, quer fornecer feedback. Percebe que tem a ver com consumo e tem a ver também com comportamento. Deseja uma experiência melhor online que offline, lê as avaliações, faz ranking. Ok. Aí a gente tem a pergunta. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se que esse novo consumidor sofre a influência de cultura do comércio eletrônico. Esse é todo um papo que a gente tem dentro das aulas de sociologia, dentro das aulas de ciências humanas. Tá legal? Então, é muito mais fácil você responder se você tiver esse conhecimento. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção de gráfico. Dê graças a Deus, hora que aparece gráfico. Mas eu quero chamar a atenção pelo seguinte. O gráfico, um dos grandes erros que nós podemos ter é quando a gente analisa o gráfico e a gente acaba fazendo tirando determinadas conclusões que o gráfico não oferece. Tá legal? Então, esse daqui é um gráfico, eu retirei do IPEA, de 2019, Atlas da Violência, e ele vai dizer o que para a gente aqui? Primeiro a gente precisa ler a parte de cima do gráfico, sobre o que ele fala. Taxas de homicídios por raça, cor a cada 100 mil habitantes. A primeira coisa que a gente vai entender, então, é sobre o que ele está falando, assassinatos. E ele está falando em taxa, que isso quer dizer o quê? Que ele está comparando grupos numéricos iguais, ok? O que a gente tem aqui? A linha azul, que significa a taxa de assassinatos de pessoas negras. E a linha laranja, a taxa de assassinatos, de homicídios de pessoas não negras, de brancos. Ok? Então, nós temos população negra, nós temos população branca. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Que há muito mais chance de uma pessoa negra morrer assassinada do que uma pessoa branca. Aí você pode dizer, mas é porque as pessoas negras moram em lugares mais violentos, não sei o quê. Está dizendo isso aqui no gráfico? Não. O gráfico não está dizendo onde as pessoas moram. O gráfico não está dizendo absolutamente mais nada, mas ele está dando um indicativo muito importante. Dentro de uma mesma quantidade da população, pessoas negras morrem mais que pessoas brancas. Por quê? Aí você precisa entrar de cabeça em sociologia, em geografia, em história, em filosofia, para entender um pouquinho melhor isso daí. Beleza? Só lembrando aqui, a população negra no Brasil é 56% da população. A gente está falando de uma população que ela está ali escondidinha e está sendo perseguida, não. Ok? Isso é estrutural. Vamos entender melhor? Durante esse PET 3, a gente vai falar bastante sobre movimentos sociais, política e violência. Beleza? Obrigado. Até a próxima.